Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 21, é o texto que nós vamos ler nessa noite. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, Pedro afastou-se, por fim, e veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que morreu Cristo em vão. Irmãos, na história de Israel, na formação da história do povo de Israel, nós encontramos lá no início Abraão, aquele que foi chamado por Deus para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir a um lugar que Deus iria mostrar. Deus nem disse que lugar seria, mas disse que ele iria mostrar. E Abraão, então, ele, confiando na palavra de Deus, ele reúne então toda a sua família e ele sai daquela terra e vai na direção que Deus estivesse indicando, ele seguia. Então, Abraão é reconhecido como o pai da fé entre os próprios judeus, os próprios israelitas. Sendo ele o pai da fé, o povo de Israel ele foi formado no princípio da fé. A fé sempre foi o norteador da caminhada, da formação do povo de Israel. Mas no decorrer da formação desse povo, a história ela vai se passando, o tempo vai passando e outros personagens vão surgindo, como o próprio Moisés, na saída do povo do Egito, formada as tábuas da lei, o tabernáculo, e assim então surge a entrada do povo de Israel na terra prometida, na terra que já havia sido prometido para Abraão. E ali se estabelecem, e então as terras são divididas, e o povo de Israel então começa a crescer mais ainda, e agora tendo um território. Muito bem. Só que aos poucos, o princípio da formação do povo de Israel foi mudando. No princípio, a fé era o que baseava o crescimento e o conhecimento de Deus para com o povo. Mas na medida que a religião judaica vai se formando, se cristalizando, a própria religião judaica passa a assumir o papel de mediadora
do povo com Deus. E assim, então, vários rituais são criados, várias doutrinas são formadas e muitos rituais são fundamentais para que haja, por exemplo, perdão de pecados, ou purificação, ou santificação do povo, e por aí vai. E quando chega Jesus, Jesus vem justamente trazer a revelação maior de tudo aquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel. Em Jesus se cumpre a revelação maior do desígnio de Deus. E quando isso acontece, já existe um lastro de uma religião que durante séculos se colocou como o elo que liga o povo de Israel com Deus, através dos rituais, através das doutrinas. E justamente nesse momento, o que Jesus vem mostrar é o resgate lá do primeiro momento da fundação de Israel, que é a fé, que vai muito além da religião, que vai muito além dos rituais e vai muito além das regras que a religião estabelecia. Por exemplo, nós vamos ver Jesus curando no sábado. Nós vamos ver Jesus comendo com pecadores. Nós vamos ver Jesus comendo sem lavar as mãos, assim como os próprios apóstolos. E muitas vezes havia o confronto dos religiosos de Israel com o próprio Jesus. E esses que reclamavam queriam justamente que Jesus se enquadrasse dentro da religião e não ficasse falando ou fazendo ensinamentos que fugia aos critérios da religião judaica. Então, em alguns momentos, Jesus chamava os próprios fariseus de sepulcros caiados. Chamava os homens da lei de sepulcros caiados, porque por fora eram caiados, eram pintados com cal, branquinho, muito bonitinho, mas por dentro havia toda uma deformação, uma podridão, algo que se desvanecia. Essa era a cara da religião. A religião, muitas vezes, por fora, nos traz uma forma, um formato, uma aparência. Mas a religião não tem o poder de mudar o homem por dentro, no seu interior, porque ela é limitada, ela é criação humana. Então, a pregação de Jesus é o Evangelho, e o Evangelho vem falar sobre graça, graça que aponta para a fé em Deus, que nos orienta e que nos ensina a viver e a crescer e a amadurecer e mudar de dentro para fora, porque nós, como seres humanos, somos pessoas carentes, pecadoras, nós somos pessoas que necessitamos de serem ensinadas a viver, ensinadas a conhecer a Deus. O texto que acabamos de ler é o texto que fala de Paulo reunido com Pedro em Antioquia, junto à igreja com gentios que estavam convertidos. E ali ele relata momentos onde estavam tudo bem, era um momento de confraternização, um momento de comunhão, quando Paulo e Pedro conversavam e comiam junto com os gentios e dividiam as suas experiências, e assim eles estavam num convívio harmônico com a igreja. Mas eles estavam esperando Tiago, junto com outros judeus que viriam de Jerusalém. O fato é que quando esses irmãos de Jerusalém chegam, ele percebe que Pedro muda o seu comportamento que estava tendo até então, por conta da chegada desses de Jerusalém. E é bom lembrar, irmãos, que Pedro, em Atos 5, teve uma visão. E nessa visão, ele via um lençol que descia do céu, preso pelas 4 pontas. Dentro desse lençol haviam vários animais que um judeu não poderia comer, não poderia usar para se alimentar. Mas uma voz vinda do alto dizia para Pedro: Pedro, mata e come. E essa voz disse 3 vezes para Pedro essa mensagem, e Pedro repetia relutante, dizendo: Não, Senhor, jamais colocarei na minha boca comida impura, comida que um judeu não come.
e essa voz dizia: não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Esse é o momento que Pedro estava sendo chamado para ir até a casa de Cornélio, um centurião romano, para pregar o evangelho, porque esse centurião estava orando a Deus e pedindo a Deus orientação, conhecimento. Bom, Pedro já estava sendo advertido já naquele tempo sobre uma dificuldade dele, pessoal dele, que, como judeu, não conseguia acolher gentios, não conseguia acolher aqueles que estavam fora de Jerusalém, aqueles que não faziam parte da tal nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque era assim que eles falavam de si próprios, né, um povo especial. E aqui no texto que acabamos de ler, Paulo viu mais uma vez a mesma dificuldade ser colocada diante dele. Pedro mudou a forma de agir com os irmãos por conta da chegada dos irmãos de Jerusalém. E o texto fala que Pedro passa a dissimular, ele se separa, ele deixa de ficar comendo à mesa junto com os irmãos, ele de Antioquia, ele deixa de abraçar, de comungar da fraternidade dos irmãos e passa a dissimular. Ora, dissimular é fingir algo diferente do que está acontecendo em uma situação. Pedro resolveu fazer isso, dissimular, fingir que não estava confraternizando, que não estava se unindo, ele estava se mantendo fiel aos princípios de Israel. E Paulo então vê que aquilo está errado, que aquilo não poderia acontecer, porque o comportamento de Pedro estava sendo contrário aos ensinamentos que ele pregava. Então Paulo não teve outra alternativa, ele teve que intervir. E o texto fala que Paulo então chama a atenção de Pedro na frente de todos. Na verdade, Paulo estava chamando a atenção de todos, porque a atitude de Pedro estava influenciando até Barnabé. Barnabé é um homem que era piedoso, um homem transformado também pelo Evangelho, mas resolveu também dissimular por conta do exemplo de Pedro. Então Paulo entra e começa a chamar a atenção de todos, porque Paulo sabia que no fundo, o que eles estavam tratando era de um princípio em Israel que era a justificação, que estava muito atrelada à santificação. Então, para um judeu, ele não podia se contaminar com povos que não fossem povos de Israel. A santidade para o israelita era produzida pela obediência à religião. Então Pedro, que já havia confessado Jesus ser o Cristo, inclusive andou por sobre o mar, inclusive teve a própria visão em Atos dos Apóstolos, novamente apresenta a sua dificuldade em quebrar o seu coração e aceitar de que eles não eram pessoas especiais, eles eram pessoas iguais a qualquer pessoa. Mas isso ele sabia com o pensamento, ele sabia com o conhecimento, mas não com o coração. Então Paulo pergunta para ele: você que é judeu, você vive uma vida como se não fosse judeu. Então, que direito você tem de exigir que esses irmãos que não são judeus vivam conforme a lei judaica? E Paulo aprofunda mais ainda essa pergunta, porque ele diz: ora, nós que estávamos na lei, nós provamos e vimos que nós não conseguíamos agradar a Deus obedecendo à lei. E nós vimos que Cristo Jesus se revelou como o elo que nos liga a Deus. E nós que aprendemos com Jesus acerca do Evangelho, que é a pregação da graça, sabemos que apenas a fé é suficiente para nos justificar. E assim, chamando a atenção daqueles irmãos, Paulo tenta ensinar. Então,
Pedro tem ali a oportunidade de olhar para dentro de si e reconhecer a sua falta mais uma vez e crescer mais uma vez no Evangelho. Todas as oportunidades, irmãos e irmãs, que temos de olhar para nós mesmos e reconhecer nossas faltas é uma atitude de humildade e é uma atitude que necessitamos ter, porque o Evangelho ele quer florescer em nossas vidas, ele quer se expandir em nossas vidas. O que Paulo está tratando com Pedro e com a comunidade é algo muito caro ao Evangelho e que, apesar de ser duro, precisa ser tratado. Não tem como o Evangelho ser colocado na caixinha da religião, porque a caixinha da religião ela vai trancar o Evangelho, ela vai prender o Evangelho, e o Evangelho é graça, é vida abundante, o Evangelho é fé, fé em Cristo Jesus. E o Evangelho não nos prende, o Evangelho nos liberta. E Pedro necessitava de ser libertado da religião que ainda residia em seu coração. Então Paulo, ele se coloca ali como um orientador, como uma pessoa, um irmão, um amigo, que não quer ver a ignorância nem a perdição de ninguém, mas o que ele quer é dar a oportunidade de que se aprenda para que o Evangelho não se deturpe, porque o mundo que eles viviam era um mundo assim, oprimido politicamente por Roma e oprimido religiosamente pelos próprios sacerdotes, homens da lei, religião judaica. E o Evangelho estava falando sobre libertação, estava falando sobre um novo momento, uma nova era, uma nova caminhada. Como é que Pedro iria reconstruir dentro do Evangelho a religião tão rude e dura que não condizia com o Evangelho? Não era possível, isso não poderia acontecer. O apóstolo Paulo, ele se coloca ali como uma pessoa fiel que era, porque ele já tinha vivido essa realidade religiosa. Paulo, ele teve carta branca pelos principais sacerdotes de Israel para perseguir, para prender e para matar as pessoas que estavam deturpando a religião judaica. Mas o próprio Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Na estrada em caminho para Damasco, ele vê uma luz forte e ele cai do cavalo onde ele estava e aquela voz fala com ele, Paulo, Paulo, na época ele chamava-se Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo, ele se levanta dali, ele é levado, né, à casa do Simão Curtidor, e ali ele recebe a orientação necessária para aprender quem era Deus e o que era a religião que ele servia, e Paulo então abandona toda a religião e segue o caminho da fé, o caminho do Evangelho. Então Paulo, ele sabia muito bem que estrada era aquela que Pedro estava trilhando, que ainda não tinha largado completamente, ainda residia no coração de Pedro. Mas Pedro precisava também, assim como Paulo fez, abandonar aquela vida de religiosidade, vida que segrega, vida que classifica, que julga, vida que se coloca como especial, como se ele fosse uma pessoa melhor do que outras pessoas. Muitas vezes, irmãos, nos dias de hoje, nos deparamos com a caminhada da igreja nessa mesma vertente. Porque, no fundo, a igreja ela é chamada para ser testemunha de Deus, da ação de Deus neste mundo. O Evangelho, irmãos, ele, nos dias de hoje, também precisa caminhar na mesma vertente, na vertente da fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, tudo se tornou novo, a mensagem se tornou nítida, declarada, e a mensagem é de fé, fé em Deus, fé no Evangelho, fé em Cristo Jesus, para que a nossa vida, então, vença as barreiras e possamos ser homens e mulheres que vivem segundo
os ensinamentos de Deus. A tolerância, o amor, o domínio próprio, tudo isso faz parte da graça de Deus, manifesta através do Espírito Santo e que constitui a nossa vida. Portanto, nós como comunidade de amigos e irmãos, precisamos viver na dimensão profunda que esse Evangelho quer nos trazer. Nós estamos vivendo em um momento de pandemia que está provocando exatamente esse mesmo ponto. Muitas vezes nós reclamamos, não podemos ir à igreja, a igreja está fechada, o povo precisa ir à igreja. Irmãos, nós não precisamos ir à igreja, nós precisamos ser a igreja. O templo nada mais é do que um templo, um lugar que construímos e ali nós nos reunimos, mas Deus não está no templo, mas Deus não escuta a oração do templo, Deus não escuta o louvor do templo, Deus escuta o louvor da igreja. A igreja sou eu, é você, onde estivermos. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos levados lá no templo a ficar olhando para o velho Israel e tentar remontar a religião de Israel. Por exemplo, você sabe o que simboliza o shofar no Evangelho? Você sabe o que simboliza o candelabro de 7 braços no Evangelho? Você sabe o que simboliza a mesa da propiciação no Evangelho? Significa nada, irmãos. Tudo isso são rudimentos passados que ficaram lá atrás no Velho Testamento. Agora, nós buscamos a Deus, como disse Jesus, em espírito e em verdade. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, irmãos, nós não vivemos de simbolismos, nós vivemos da prática, do realismo. Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Então, onde nós estivermos, onde abrirmos a nossa boca, Deus estará presente. Não foi isso que Jesus ensinou? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali também estarei. Por quê? Porque agora, irmãos, nós estamos libertos, estamos além do templo. Então, esse momento de pandemia quer também nos ensinar a verdade do Evangelho, a verdade desse Evangelho que não é preso nas 4 paredes, ele está espalhado por todo o mundo. Então, irmãos, é importante passarmos por esse momento vitoriosos, pensando que algo Deus está nos ensinando. Estarmos no templo, ele tem um lado muito bom, que é a reunião da comunidade, né? A comunidade de fé. Estarmos em comunidade de fé é muito importante, porque ali nós temos nossos amigos, nós vemos nossas crianças se divertindo, brincando, podemos trocar as experiências, reunir os homens, por exemplo, as mulheres, as crianças, os adolescentes, a juventude. É muito bom e é muito importante. Mas a nossa vida cristã, irmãos, não pode ser reduzida à religiosidade de templo. Não pode. Ela precisa ir além, perpassar. Nós não somos pessoas melhores porque sabemos mais. Ao contrário, nós somos pessoas mais responsáveis porque sabemos mais. Então, nós temos que amar mais, nós temos que abraçar mais, acolher mais, nós temos condições de suportar mais. Nós somos pessoas amadurecidas, ou seja, capazes de caminhar a 2ª milha, a 2ª légua, com todos aqueles que se colocarem em nosso caminho, ainda que se porte como um adversário. O que Paulo está dizendo para Pedro é exatamente essa realidade. Pedro, sai da infância da fé, Pedro, vem para a maturidade da fé, Pedro, porque o Evangelho, ele está além da religiosidade israelita, ele está muito além. O Evangelho, ele está nos libertando para este mundo. Esse mundo, sim, povo escolhido de Deus, povos do mundo, povo de propriedade exclusiva de Deus, povos do mundo, povo que chama pelo nome de Deus. Em outra tradução, esse mesmo texto em Gálatas, Paulo vai dizer: deixei de ser um homem da lei para ser um homem de Deus.
A igreja, irmãos, precisa deixar de ser a igreja religiosa para ser a igreja de Deus. Eu e você precisamos deixar de ser homens e mulheres religiosos para sermos homens e mulheres de Deus. O mundo, irmãos, clama pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo clama. Então nós, irmãos, precisamos abraçar esse mundo e, com amor profundo, clamar a Deus e pedir a misericórdia de Deus e assim sermos servos de Deus úteis, sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, possamos nós assim caminharmos nessa vida que é um desafio, mas é um desafio ao lado do Senhor, que nos garante vitória, e a vitória que Deus nos garante é a fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.